Nós vamos usar um exame necroscópico de uma carcaça de ave para estudar a parte da anatomia delas. Tá? Então, essa ave aqui é um procellariforme, porque ela tem a narina em forma de tubos. Né? A gente olha que a carcaça está suja de areia, a gente vai procurar lesões, né, nos membros locomotores, né, que são as asas, nas pernas. A gente vai procurar indícios de predação ou contaminação por óleo, vai avaliar o score corporal e tudo isso tem que ser registrado. Então, no exame necroscópico, a gente registra cada etapa para poder consultar depois. Né? Quando você estiver investigando o caso, você quer lembrar como é que estava a mucosa oral desse animal. Você tem a foto. Né? Então, você consegue estudar tudo isso. Então a gente vai começar abrindo a carcaça, fazendo uma incisão na região ventral, desde o pescoço, né, até a região ventral, até a cloaca. As aves marinhas, né, elas são carnívoras, elas comem peixe e elas não têm o papo, né, que é o inglúvio. Então o esôfago vai direto para o estômago, sem nenhum divertículo. É importante avaliar o score corporal pela musculatura peitoral. E a gente fazendo cortes também, a gente pode procurar alguma anormalidade, né, algum encistamento. Então a gente vai avaliando toda essa região subcutânea da ave também. O nosso objetivo aqui é fazer a remoção desse plastrão peitoral, né, para a gente poder ter acesso à cavidade celomática. Então a ave não tem cavidade torácica e cavidade abdominal, ela não tem diafragma. Tá? Todos os órgãos estão juntos numa cavidade só, que é a cavidade celomática. Então nós vamos removendo os órgãos, né? Removemos o coração, o fígado, para fazer uma análise individual, né? Para eles serem fotografados, inspecionados, né? O médico veterinário acompanhando todo o processo. Depois a gente faz a remoção do trato gastrointestinal inteiro, né? Pelos órgãos, pela parte tubular do esôfago e até o estômago e o intestino. Então a gente vai remover todo mundo junto para poder analisar depois. Aqui à esquerda nós temos os rins, né? No meio o trato gastrointestinal, em cima o coração com os grandes vasos e à direita o fígado. Então a gente vai avaliar esses órgãos, vai avaliar as alças intestinais, o mesentério, né? Que a gente está procurando o pâncreas, né? Fica na primeira alça do adenal. Essa estrutura aqui é o seco. Então, nas aves carnívoras, né, que não fazem digestão de material vegetal, o seco ele é muito involuído, né? Ele é bem discreto. Né? Se você fizer necrópsia de uma galinha, você vai ver a diferença, como o seco desses animais granívoros, né, são mais desenvolvidos.
E aqui nós encontramos o pâncreas. Tá vendo? Então ele está entre essa primeira alça do odenal, né? Logo que começa o intestino delgado. Normalmente ele tem um tom mais pastel, mais amarelado, mais clarinho. Só que essa carcaça já está num estágio inicial de autólise e putrefação. E aí a gente vai organizar o trato gastrointestinal. E a gente consegue observar que o estômago do animal ele ainda é dividido em proventrículo e ventrículo. Essa divisão ela tende a desaparecer, né, macroscopicamente, em algumas aves marinhas, por exemplo, o pinguim. O pinguim, o estômago dele é uma peça só, né, de um formato de saco, e que o proventrículo e o ventrículo já se fusionaram. Aqui a gente novamente está dando um foco aqui, um close no seco, e aqui o trato, né, digestivo aberto no esôfago, estômago, só no esôfago e no estômago. O intestino ainda não foi aberto aqui. Então, olha que interessante, né? Aqui na parte do glandular, né? Na parte do ventrículo, a gente encontrou alguns parasitas, nenhum conteúdo alimentar. Porém, ali na parte do ventrículo, deixa eu terminar de abrir o esôfago. Ok, também tem parasitas, muito poucos. Voltando aqui, na parte do ventrículo, foi encontrado um fragmento plástico. E por menor que seja esse fragmento plástico, ele causa uma obstrução. Então o alimento ele não consegue passar mais para a região pilórica, para o restante do intestino delgado. Né? Então esse fragmento de plástico muito provavelmente levou o animal ao óbito, né? Por inanição. O animal não conseguiu mais se alimentar e foi definhando. Vamos dar aqui um close aqui no fragmento plástico. Então é ridículo, né? Com um pedaço tão pequeno de material de origem humana capaz de causar a morte de uma ave marinha. Parece um papel de bala, parece uma embalagem de um papel de bala. Também foi encontrada essa pedrinha no ventrículo e os parasitas a gente coletou para identificação e estudos posteriores, né? Então a gente coloca alguns exemplares no álcool ou no formol. Outra coisa muito interessante nessa carcaça é que ela tem uma má oclusão da mandíbula e da maxila. No caso aqui, a rinoteca e a gnatoteca. Então o bico dela não está fechando na ponta. Será que isso prejudicou? Será que isso dificultou ela de se alimentar? E aí a gente quer tentar descobrir também se é uma má formação congênita ou se ela adquiriu isso durante a vida. E parece que é a segunda opção. Então a gente pode ver uma cicatriz, uma marca na maxila. E quem está fora do lugar aqui, então, é a maxila, não é a mandíbula. Maxila do animal está torta, tá vendo? Dá para ver a cicatriz agora na região do palato dela, né, no teto da orofaringe. E isso causa essa má oclusão. Então a gente não sabe o quanto que isso prejudicou a ave de conseguir capturar o alimento dela em vida livre. Talvez, devido a essa dificuldade mesmo, ela tenha optado por comer outras coisas mais fáceis, né? Fragmentos de lixo, será? Aqui a gente tem um mandrião, então a gente também vai acompanhar aqui o exame necroscópico dele através de fotos. Né? Nesse caso, a gente tem o interesse de manter a pele do animal, então a gente vai tentar preservar essa pele para futuramente fazer taxidermia. Né? Mas a gente começa o exame necroscópico com a análise, né, da carcaça. Então a gente vê o bico com o bico curvo na ponta, né, bom para capturar o alimento dele. Consegue acompanhar também, né, os detalhes da morfologia externa para tentar identificar a espécie. A gente vê se tem alguma fratura em asa que poderia justificar o óbito. É sempre muito importante inspecionar o interior da cavidade oral, né? Então aqui a gente está fazendo isso.
É sempre importante também fazer a biometria do animal, né? Então, antes de estragar a carcaça, a gente faz as medidas importantes. E aí a gente começa a abrir, remover a pele para avaliar a musculatura peitoral. Nesse caso aqui tá caquética. Essa musculatura não tá boa. A gente vai remover, né, esse galeto, vamos dizer assim, da pele do animal para não estragar a pele, que ela tem um interesse científico. Aqui ocorreu a abertura do crânio, então a gente consegue ver o cérebro e o cerebelo. E aqui tá, né, o galeto, vamos dizer assim. A gente removeu todo o corpo do animal separado da pele para não prejudicar a pele. E aí a gente vai fazer a abertura agora para observar os órgãos dentro da cavidade celomática. Então a gente consegue ver o coração, sacos aéreos, o fígado. Aqui dando um close nos pulmões, que eles estão grudados na parede, né, da cavidade. Aqui é a remoção da língua e do aparelhoide. Aqui a gente pode ver a glote, que é a abertura respiratória, e vai seguindo para a traqueia depois. E aqui, com a remoção desse bloco, desse conjunto de órgãos da cavidade, a gente tem acesso aos rins, as gônadas e as adrenais. Aqui a gente pode acompanhar agora, né, a análise da carcaça de um pinguim de Magalhães. Então, a mesma sequência, a gente vai fazer análise externa, né, a gente vai ver as lesões externas que esse animal tem, vai fotografar todos os detalhes do corpo, vai avaliar a plumagem do animal, se ela estava saudável, ou se ela estava caindo. Esse animal ele tem lesões no bico, né, na gnatoteca, que mais? Eu acho que eu vi que estava faltando uma unha ali nas primeiras fotos. E aí, quando a gente faz a remoção, a gente tem acesso ao coração, fígado, alças intestinais, e esse verde aí é a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar do pinguim é bem comprida, né? A gente também pode remover o corpo dele separado da pele. Aqui a gente tem o esôfago com as alças intestinais. Aqui, dando uma ênfase ao baço. E aqui eu estou separando o estômago, alças intestinais e a porção final, né, do reto, com, com a ênfase aqui com o seco do pinguim, né? Então ele tem o seco também muito pequeno, muito pouco desenvolvido. Aqui temos a mucosa do estômago, tanto a parte glandular quanto a parte fúndica, né? A parte glandular tem esse formato de coração. E agora a gente vai acompanhar também a abertura, né, de um 30 réis boreal. Então, mais uma vez, a gente faz a análise externa da carcaça. A gente vai fazer a abertura dessa região ventral para avaliar o score corporal, né, a musculatura peitoral. Vai ter acesso à cavidade celomática para observar o conjunto de órgãos, né, na posição anatômica. E depois a gente novamente vai fazer a remoção desses órgãos, né, da cavidade. Então aqui a gente tem esôfago, proventrículo, ventrículo e o intestino. Na hora que o intestino é curto, tem essa primeira alça do adenal com o pâncreas no meio, tá vendo? E aí quando a gente abre o estômago, né? A gente vê a mucosa do animal ressecada. E ainda na cavidade celomática, né? Quando os órgãos foram removidos, a gente tem acesso aos rins, às gônadas, aqui são 2 testículos, e aos pulmões. Aqui essa foto com o flash. O flash muda a cor, né? As aves marinhas são adaptadas, né, para esse ambiente aquático. Então, a maioria delas vai ter a capacidade de mergulhar dentro da água, capturar a presa e sair sem ficar com as penas todas encharcadas, né? Isso acontece devido à impermeabilidade das penas. Então, as aves aquáticas em geral, elas têm as glândulas uropigianas bem desenvolvidas e elas pegam esse óleo secretado pela glândula na base da cauda, né, dorsalmente, com o bico, e começam a espalhar no próprio corpo. Então a gente chama esse comportamento de preening. E a ave tem que estar saudável para estar gastando energia com isso. Uma ave debilitada por qualquer motivo,
ela para de gastar energia fazendo o preening. E isso leva, então, por exemplo, se ela teve um problema parasitário, ou de trauma, ou de desnutrição, por parar de fazer o preening, ela começa a ter problemas também de impermeabilidade. E aí ela começa a ficar encharcada, se molhar, sentir frio, né? Anteriormente a água não penetra nas penas, a água bate na pena e sai. Então agora não, a ave doente, a água está atravessando a plumagem, encostando na pele dela, deixando ela com frio. Então isso começa a desencadear também vários problemas que vão fazer com que essa ave precise de ajuda. Então, conforme a gente viu na palestra anterior, as aves que precisam de ajuda para sobreviver, elas vão começar numa fase quente, numa fase seca, né? Com um tratamento intensivo. E só depois que elas se recuperarem, que elas estiverem numa segunda fase do tratamento, é que elas vão ficar em áreas externas com acesso à água. As aves marinhas, né, como todas as aves, elas são endotérmicas, né? Então elas tentam manter uma temperatura corporal constante, própria, que geralmente vai ser diferente do meio. Então se o meio estiver mais frio, ela vai estar tentando segurar o calor dentro dela. E se o ambiente estiver muito quente, ela vai tentar perder calor, né, para manter a faixa de temperatura corporal adequada para ela. Então, quando essas aves dão entrada aqui no centro de reabilitação, a gente já pode presumir que elas estão hipotérmicas, né, que elas estão mais frias do que o normal. Então, antes mesmo de fazer qualquer coisa, de aferir temperatura, a gente já pega esse animal recém-chegado e deixa descansando alguns minutos sob aquecimento. A gente não pode manusear a ave imediatamente após ela chegar no centro, porque ela pode ir a óbito devido ao estresse. Ela já passou pelo estresse de ter sido capturada na praia, né, de ter sido transportada, a gente não sabe por quanto tempo. E essa ave, nesse primeiro momento, ela não sabe que ela está sendo cuidada. Então, para ela está sendo predada, né? Quando a pessoa pega ela na praia para salvar, ela acha assim, morri, né? Então é o momento de maior estresse da vida dela. E depois, com o tempo, que ela vai acostumando e vai vendo que a gente está ajudando, que a gente está dando alimentação. Então, só depois de um tempo que ela vai se habituar à reabilitação. Então, aqui a gente tem dois tipos de aquecedores elétricos, né? Esses aqui eles aquecem por luz, eles emitem uma luz bem forte, eles aquecem muito bem. Só que essa luz também é perigosa, então se o animal chegar muito perto, ele pode se queimar. A gente tem esses modelos aqui que eles mandam um ventinho quente e eles não emitem luz. Então eles são melhores também para não atrapalhar o ciclo circadiano dos animais, né? Então aqui o aquecedor que emite luz sendo utilizado. Ele é muito bom quando você tem muitos animais para aquecer ao mesmo tempo. E alguns deles são giratórios também, então ele fica oscilando a direção. E aqui a gente usando esse aquecedor ele emite um vento. Então ele é muito mais discreto e muito mais seguro também. Nessa fase do tratamento intensivo, as aves elas não vão se alimentar de peixes inteiros. A gente vai dar alimentação pastosa ou até líquida através de sondagem esofágica. Nessa sondagem, a gente quer chegar no estômago ou no esôfago, usando a sonda, sem prejudicar a respiração do animal. Então, a abertura respiratória ela não pode ser atingida, né? Se a gente pingar conteúdo alimentar nessa abertura respiratória, na glote, o animal vai ter uma pneumonia, vai ter uma infecção. Esse procedimento ele é bastante especializado, então as pessoas experientes devem fazer isso, não é qualquer um que pode fazer, e a pessoa que está aprendendo tem que ter supervisão constante, porque a pessoa pode acertar a abertura da glote e colocar todo o conteúdo no pulmão do animal, levando ele ao óbito imediatamente. Então, uma dica quando for fazer a sondagem, se ela estiver indo para uma via errada, né, estiver indo para a via respiratória, no começo o animal ele vai começar a engasgar, porque ele vai ter o estímulo, né, ele vai sentir cócegas na traqueia. Cócegas não, né? Ele vai sentir dor, pô. Ele vai sentir muita dor. Então, o animal ele fica mais tranquilo quando a gente consegue passar da glote e já vai em direção ao esôfago, né? As aves marinhas ela tem uma relação muito mais tranquila com o esôfago. Elas regurgitam com facilidade, elas guardam alimento no esôfago para dar para os filhotes, né? Não é igual a gente, que tem uma ânsia de vômito incontrolável. Então as aves elas controlam bastante essa ânsia de regurgitação, de vômito. Mais adiante, conforme o paciente vai evoluindo, ele começa a receber alimentação sólida também, a força, né, no começo,
Mas se o animal ficar mais tranquilo e se ele se adaptar bem, ele também pode comer voluntariamente. É o melhor caso, porque aí a gente não tem que ficar interagindo muito com o animal. Então aqui tem um bobo escuro, né, por finos griseus, se alimentando voluntariamente de filés de peixe. O ideal é sempre que possível dar o peixe inteiro, porque o osso da cabeça, o osso das vértebras, ele também faz parte das necessidades nutricionais do animal, né? Se os animais estão passando por algum problema, a gente pode usar alguns recursos de diagnóstico por imagem também, para tentar investigar e melhorar o tratamento. Né? Os pinguins, eles têm penas no corpo inteiro, então é muito difícil achar um lugar que possa, onde a gente possa investigar através de ultrassonografia. Né? A gente descobriu que essa placa de incubação deles na região ventral, ela é a única porta, é a única janela que a gente tem para fazer ultrassom. Os exames radiográficos também são sempre muito importantes, eles nos ajudam muito, a gente consegue ver pneumonias, corpos estranhos, então a gente nunca pode abrir mão desse recurso. Tem que ser o mais rápido possível, com o mínimo de estresse para os animais, então de preferência que esses aparelhos cheguem até o centro de reabilitação, né? Aqui o exame radiográfico de um pinguim de Magalhães. Né? Esse pinguim em particular, ele era muito bonzinho, mas a contenção está toda errada. Então a cabeça dele está solta, né? Se fosse uma ave brava, ela podia bicar, podia ferir as pessoas que estão manuseando, né? Quando acaba essa sequência aqui, ó, eu vou levantar e eu seguro o pinguim totalmente errado também. Nota zero para mim, cabeça solta. E outra possibilidade que ela não resolve muito, mas ajuda, é a endoscopia. Então a gente deixa o animal, a gente faz uma tranquilização para o animal ele não sofrer tanto durante o manuseio, né? A gente deixa o fármaco agir, fazer efeito sobre o corpo dele, e aí quando o animal já começa a ficar mais tranquilo, quando ele começa a perder o controle já, a gente pega ele para fazer o procedimento. Então aqui a gente injetou um tranquilizante nesse 30 réis, e aí ele já começou a cair um pouquinho, e aí finalmente a gente pode fazer a endoscopia. Nesse caso aqui, a gente estava usando um instrumento com um ímã na ponta, porque o exame radiográfico tinha detectado possivelmente um corpo estranho metálico, mas na verdade a gente não conseguiu puxar. Pode ser alguma pedra com metais na composição.
Depois que as aves saem dessa fase final dessa fase inicial, desculpa, do CTI e vão aqui para fora, para as baias externas, onde tem piscina e tudo mais, a preocupação já é outra, começa a ser o calor, né? Principalmente para os pinguins. Como os pinguins já vão ter recuperado a camada de gordura e a impermeabilidade, eles vão começar a ficar com mais calor. A gente tem que lembrar que a temperatura corporal normal das aves geralmente está nessa faixa de 40, né, graus Celsius, 39, 41 às vezes. Né? Do pinguim um pouquinho mais baixa, ela vai de 38 a 39, 40. Mas a temperatura de desnaturação das proteínas, né, quando as proteínas começam a cozinhar já, é 42 graus Celsius. Então a ave está sempre na beira do abismo. Se ela está bem, com a temperatura corporal normal, de repente ela passar por muito calor e não conseguir fugir desse calor, não conseguir dissipar essa energia, ela vai começar a ter problemas metabólicos, né? Ela vai começar a cozinhar as proteínas ainda viva e pode ir a óbito rapidamente. Então, os cuidados com a temperatura no tratamento das aves, eles são sempre muito importantes, tanto no começo, quando você tem que aquecer, quanto do meio para o final, quando você tem que manter ela no conforto térmico da própria temperatura corporal. O que a gente está vendo aqui nessas imagens, né, nessa sequência dos atobás? Eles estão se impermeabilizando, eles estão fazendo preening. Então você vê com o bico dele ali, eles começam a ajustar as penas, a espalhar o óleo da glândula uropigiana, né? E é isso que vai manter a plumagem deles impermeável, com uma barreira para a água não entrar. Aqui a gente tem 2 atobás nadando na piscina, olha que interessante, né? Esse que vai entrar na água ainda, que está fora da água, ele está bem sequinho. E esse que já está nadando, ele está bem molhado. Ele não está com uma impermeabilidade boa. O segundo atobá acabou de pular na água. Olha como é que ele vai nadando. Observe como é que ele continua impermeável. Nem parece que ele se molhou, tá vendo? Parece que ele está usando uma roupa de borracha, né, de mergulhador. Então, essa imagem é bem interessante e fica bem nítida a diferença de uma ave que está impermeabilizada e outra que não está. E são da mesma espécie. Olha esse pinguim, dá para ver as gotinhas, né, escorrendo por cima da plumagem dele. Aqui também um bobo escuro por finos griseus. Olha as gotas de água por cima da pena dele, né? Elas não conseguem entrar. Então isso é muito interessante nessa característica das aves. Os pinguins, né, quando eles saem da água, todos eles começam a fazer a impermeabilidade, né, fazer o preening, a fazer essa manutenção da plumagem. Então isso demonstra um plantel saudável, né? Mostra que as aves estão exercendo o seu comportamento normal. Elas têm energia para gastar, fazendo a manutenção das penas. Então isso é muito importante. E aí não vamos nos esquecer que as aves marinhas, elas passam a maior parte do tempo de vida delas no mar. Então, quando elas estão na água, elas também fazem esse comportamento, né, dessa manutenção das penas. Elas nunca param. Né? Então a gente não pode ficar com essa impressão de que coitado da ave está na água, ela precisa de um lugarzinho seco para subir. Né? Na natureza elas ficam a maior parte do tempo na água. É lógico que no cativeiro, como elas estão numa condição anormal e também estão no estado de debilidade, né, melhorando, a gente tem que dar essa opção para elas, de poder entrar e sair na água quando elas quiserem. A gente não pode trancar elas na água. Então a gente tem que proporcionar rampas, proporcionar recursos, né, para que elas possam fazer a natação delas, fazer a limpeza das penas no tempo que elas acharem necessário e saírem da água, né, quando acharem melhor. Algumas aves, mesmo sendo aves aquáticas, elas podem não gostar desses tanques, dessas piscinas que a gente proporciona, porque são pequenos, porque não tem correnteza, não tem ondas. Então, algumas aves simplesmente não gostam e não entram na água, né? Então, a gente tem que colocar elas e tirar. Esses recintos também tem que permitir que o animal exercite as asas, né? Então, se ele precisa voar, ele tem que exercitar a musculatura, recuperar essa musculatura peitoral para
antes de ser solto. Senão a gente vai soltar uma ave obesa, né? A gente vai soltar uma ave sem aptidão física para a vida livre. Então a gente tem que tornar a ave, na verdade, atlética. Ela tem que fazer bastante exercício antes da soltura. Pode acontecer da ave, né, que já está nessa área externa, que já estaria nessa segunda fase da reabilitação, ter uma recaída. Né? Às vezes ela começa a ficar muito encharcada, ficar com frio novamente. Então a gente volta ela para a primeira etapa. A gente volta ela para o CTI, vai colocar ela sob aquecimento, porque, porque senão ela não vai conseguir completar, né, a reabilitação. Então, às vezes é necessário fazer ajustes, né? Dar alguns passos para trás para poder terminar a reabilitação. E aí no recinto externo, essas aves, para se alimentar, elas vão demonstrar desafios variados, né? As aves não são iguais. Mesmo as aves da mesma espécie podem ter comportamentos diferentes, né? Por personalidade própria na hora de se alimentar. Então a gente vai ter que observar tudo isso. Existem várias técnicas, né? Para oferecer o alimento para essas aves. Então a gente pode colocar os filés de peixe em bacias com água. A gente também pode ofertar o alimento diretamente na boca, né? Dependendo do treinamento, né? Desses animais. Então esses atubás aqui provavelmente não vão ser soltos, eles têm problemas de voo e eles foram treinados já para receber esse alimento na boca. Então faz menos bagunça, né? Muito mais rápido e prático. Esse aqui é um 30 Rés boreal, externa irundo, muito caprichoso. Então deu bastante trabalho, porque a gente precisa que a ave coma. E essa ave não comia voluntariamente. Ela só comia se desse na boca. Então a gente não sabe o que passa na cabeça dela, né? Mas parece que ela atacava a nossa mão e eu acho que ela achava que a nossa mão soltava um filé de peixe, né? Agora, se você oferecesse sem essa agressividade, se oferecesse numa tigela, ela não comia. Aqui nós já temos um bobo escuro que ele comia muito, ele comia demais, desesperadamente, né? Então a gente tem que tomar cuidado também para não deixar o animal ele ter um sobrepeso que prejudique a soltura depois. Uma técnica bem legal para exercitar a ave é jogar o alimento na água e deixar ela pegar, né? Então aqui a gente vai jogar uma sardinha na água, estimular que ela nade e corra atrás. Isso é bom também porque o animal que vai ser solto não fica acostumado, né, com a forma que a gente dá o alimento tão fácil para ele. O pinguim de Magalhães, principalmente, tem umas adaptações para mergulho bem interessantes. Então ele faz a vasoconstrição periférica, que é a redução do calibre dos vasos sanguíneos nas extremidades do corpo, né, nas nadadeiras, no pé. Então, quando ele está mergulhando, ele vai priorizar a circulação na região de coração, no encéfalo, né? É um atobá fazendo barulho. E além disso, o pinguim ele tem bastante mioglobina no tecido muscular dele. Então, além da hemoglobina no sangue, a mioglobina ela também vai ajudar a fazer uma reserva de oxigênio no organismo quando ele vai fazer um mergulho profundo e ficar muito tempo em apneia.
Algumas aves parecem muito desajustadas ao caminhar, e a gente fica pensando se ela não está com algum problema ortopédico, né? Mas na verdade, alguns procellariformes eles não foram feitos para ficar em pé na terra, né? Eles passam a maior parte do tempo de vida deles no mar, né? Então, quando ele está em terra, ele fica muito desajustado, né? Ele fica murcho, olhando encurvado, ele não fica em pé igual as outras aves. As aves limícolas que vivem nas praias ou nos costões rochosos, como o piro-piro, né, ou o ostreiro, eles vão representar um desafio também no cativeiro. Então, para não causar problemas, né, nos pés, na planta dos pés desses animais, a gente tem que pensar no substrato adequado, né? A alimentação já não pode ser peixe, então vai ter que ser mais parecido com a alimentação natural deles, né? No caso aqui a gente está usando sururu, mexilhões, né? E E a reabilitação tem que ocorrer o mais rápido possível, porque o animal ele é muito estressado no cativeiro e ele fica com esse comportamento estereotipado de ficar andando de um lado para o outro, desesperadamente, né? É um animal que precisa de espaços amplos para correr, para se deslocar a pé. Esse é um 30 réis das rocas. Então, enquanto todos os outros 30 réis mergulham no mar para pegar o peixe, esse aqui especificamente ele não mergulha, né? Então ele não tem uma boa impermeabilidade das penas. Se a gente ficar jogando ele na água para nadar, ele fica encharcado e não consegue secar. Então, esse é um animal com comportamento diferente, né? E por isso é interessante como a gente tem que estudar a história natural de cada paciente que dá entrada, né? Essas aves não são iguais umas às outras, né? Cada uma tem a sua particularidade. E aí, como é que a gente vai saber se os nossos pacientes estão prontos, né, para voltarem à vida livre? Então, a gente vai fazer análises de sangue para ver o padrão hematológico. A gente também vai observar a planta dos pés para ver se eles não estão com pododermatites, né, o bumblefoot, que a gente já falou nas palestras. A gente vai fazer testes de impermeabilidade. Então, a gente basicamente vai ver se a água está penetrando, né, nessa camada de penas das aves. O animal tem que estar seco por dentro, né? Esse é o objetivo desse teste. E o animal sendo aprovado, ele recebe uma anilha do CEMAV. Então essa anilha metálica permite que a gente recupere informações desse animal em caso de reavistagem, né, ou recaptura.